Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 até o 11, que diz assim para nós: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente, vós estáveis enredados por essas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amados irmãos e irmãs, esse texto que aparece em Colossenses 3, versículos de 1 a 11, ele é muito famoso porque é uma frase, que inclusive tem até livros aqui no Brasil, lá de Padre Léo, onde ele colocava nessa questão de buscar as coisas do alto. Então essa frase, que é o versículo aqui de Colossenses, ela acaba sendo repetida por muitas pessoas. E aí vamos mergulhar no contexto para que a gente possa entender, inclusive, qual a teologia que estava em volta, especialmente quando esse texto aqui foi escrito. Nós estamos em um tempo em que, quando a carta é escrita, se defende muito e se quer priorizar pelo batismo. É como se fosse mais ou menos assim, deixa eu tentar ser bem didático. O judeu, ele buscava ter uma prática de iniciação, digamos assim, ao judaísmo para quem fosse do sexo masculino. Essa prática de iniciação acontecia geralmente 8 dias após a pessoa nascer, e ela consistia em retirar ali aquela pelezinha do pênis, que é justamente a questão da chamada circuncisão. Então, todo homem que era judeu tem que passar por esse procedimento. Esse seria o sinal, essa seria a marca. Depois que o cristianismo ele acaba surgindo, se compreende que não se precisa mais dessas marcas. Mas era preciso passar por um ritual, é claro que hoje a gente já enxerga ele como sacramento, que é o batismo. O batismo consiste justamente em ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E acontece exatamente o que está dizendo no versículo número 1. Nós ressuscitamos com Cristo. Em que contexto? Pensa um pouco comigo. A água, ela simbolizava naquele tempo também a morte, porque quantas e quantas pessoas que trabalhavam, especialmente na parte da pescaria, morriam ali. Morriam e ninguém sabia o motivo, porque nós não tínhamos as tecnologias que, por exemplo, nós temos hoje. Então, na verdade, o fato da pessoa acabar sendo batizada simbolizava a dinâmica da morte. Tem até ícones nas igrejas orientais que justamente o batismo de Jesus aparece quase com a imagem de um caixão, para poder relembrar a dinâmica de que na água você morre. Ao mesmo tempo que na água a gente morre, a gente também ressuscita. Porque se você parar para observar, por exemplo, quando nós nascemos, a gente sai do ventre da nossa mãe totalmente molhados, encharcados da questão do líquido que existe aqui dentro do ventre da mulher. Então, da mesma forma como se morre, também se ressuscita. Então, o batismo nós conseguimos experimentar de modo muito claro e sensível tudo aquilo que o Cristo traz para cada um de nós. E aí, Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, trabalha nessa dinâmica. Ele relembra ao povo que quem experimentou o batismo já ressuscitou com Cristo. E agora é preciso, já que você agora é uma pessoa que ressuscitou, falta agora você fazer a sua parte. Ou seja, Jesus já fez a parte dele. Nós já fomos batizados. Agora eu preciso me esforçar para focar nas coisas que estão no alto, em detrimento das coisas terrestres. E aí eu quero chamar a atenção,
pelo um pouco disso aqui. Muita gente pega essa frase e prega uma fuga completa do mundo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você gosta de dançar forró. Eu sou nordestino, então a música clássica aqui, né? O ritmo clássico aqui é o forró. E aí, o forró, muita gente utiliza aqui, por exemplo, para poder paquerar, para poder, enfim, né? Tocar no corpo da mulher, enfim. Então, isso aqui tem algo que envolve questões do corpo. Então, eu automaticamente vou me distanciar. Porque só por causa da dinâmica do forró, que eu já vi numa festa de forró tendo briga, então eu vou me distanciar. Eu vou me afastar de tudo. Não vou dançar porque a dança inclui questões, por exemplo, sensuais, etc. Gente, não é isso que o texto está querendo dizer. Quando se fala aqui das questões terrestres, ele automaticamente está querendo dizer que são todas as coisas que são opostas àquilo que é a vontade de Deus. Só isso. Essas coisas terrestres são de fato o pecado, depois começa a dizer aqui, não é? A imoralidade, a impureza, a paixão. Entenda, por exemplo, essa paixão não como ato de amar alguém, mas na verdade a questão da paixão desenfreada, que era justamente o que a cultura grega mais pregava naquele tempo. Paixão desenfreada, o foco no dinheiro, o foco na fama, não é? As desordens de ordem sexual também, tudo isso estava em volta ali naquela comunidade, naquela região, na questão cultural. Então quer dizer-se o quê? Busque as coisas que duram eternamente, em comparação àquilo que passa, aquilo que é passageiro. E aí, por esse motivo, o autor começa a colocar isso, depois já no versículo 8 volta também. A ira, a irritação, a maldade, a blasfêmia, palavras indecentes, tudo isso não é condizente com alguém que vive uma vida, né, batizado, uma vida que já de fato experimentou a graça do Senhor. E aí depois, é interessante o que fala no versículo 9. Já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo. Ou seja, a questão mais uma vez do batismo. Ou seja, nós não temos mais desculpa para viver uma vida velha. Nós não temos. E eu quero chamar a atenção para que a gente entenda isso. A gente não está sozinho para viver essa vida nova. Jesus, por exemplo, nos dá o Espírito Santo. Jesus nos dá aquele dom que de fato nos ajuda, nos auxilia a poder viver essa vida nova. Estou querendo dizer que é fácil? Não é, gente. É um mundo que prega o oposto. Várias e várias vezes, é uma partilha pessoal, eu entro em curto-circuito. Porque na igreja a gente prega uma coisa, quando você vai olhar para a rede social, o povo prega outra. Na igreja você escuta uma fala, a sociedade pensa o oposto. Então na igreja a gente fala, não precisa ter rivalidade, não precisa ter desejo de vingança. As pessoas pregam o quê no meio da rua? Se alguém fez isso com você, vai lá e faça com a mesma moeda. Se alguém foi grosso com você, vai lá e revide do mesmo jeito. Gente, é difícil estar nesse mundo. Mas eu preciso colocar na minha cabeça, eu preciso agir de modo diferente. Eu não posso agir como a moda prega, como as pessoas falam. Porque a gente tem que entender que a minha maior alegria não é receber recompensas agora e momentâneas, mas é no céu. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão de Colossenses. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo também do Evangelho. Até mais, que Deus te abençoe.